Olha só, o São Paulo também produz muitas notícias, não é? A primeira delas é que muita gente fica triste, claro, não vai contar com o Rafael naqueles jogos do Campeonato Brasileiro, mas o goleiro está convocado para a seleção, prestigiado, principalmente depois de vencer a Copa do Brasil com o Dorival. Por outro lado, Muricy Ramalho, que a gente ama, defende Rames Rodrigues. Paizão. Beijo. Hoje é dia de tricolor. Lances como esse em treinos e jogos fizeram de Rafael um goleiro de seleção brasileira. No último domingo, o camisa 23 foi convocado para os amistosos contra o México e Estados Unidos e também para disputar a Copa América no lugar de Ederson. Foi importante que eu não estava nem com o telefone, o pessoal começou a ligar, mas meu telefone estava no quarto carregando. Aí ligaram para minha mãe também, estava sem celular, e ligaram para o meu pai. E aí para contar, e aí foi bom que estava já a família toda reunida, então foi muito bom que a gente pôde comemorar bastante em família, fazer uma oração também para agradecer e foi muito especial. Comemorações à parte, quinta-feira é dia da partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, no Morumbi. Esse será o 8º jogo de Luizio Beldia à frente do tricolor. Até aqui, 5 vitórias e 2 empates. Melhor início de um treinador no clube desde Cuca em 2004, quando conseguiu 8 vitórias e 1 empate. Quem não se lembra, antes da chegada de Thiago Carpini, o técnico argentino seria entrevistado, mas desistiu. Com a palavra, Muricy Ramalho. Pra mim não tem negócio de mimimi, não, de ressentimento. Eu não vivo disso, não, cara. Acontece que naquele momento marcamos uma entrevista. Aí o cara desmarcar no mesmo dia, aí eu não gostei mesmo, cara. Eu falei isso pra ele. Aí ele esclareceu, nós fizemos agora a entrevista toda. Claro, nós fizemos uma entrevista geral, e ele, a primeira coisa que ele começou a live que nós fizemos, foi a primeira coisa explicando por quê, né? Porque queria mais tempo, tudo aquelas coisas, sabe? Falei, beleza, tá tudo certo. Porque senão, se fosse de ressentimento, eu teria bloqueado agora a contratação dele. Outro assunto falado por Muricy Ramalho é sobre Rames Rodrigues. Foi com Dorival Júnior e Thiago Carpini, e agora Luizio Beldia. O meia não consegue ter uma sequência, e a explicação parece mesmo ser pelo estilo de jogo. Ele gosta de conversar de futebol, cara, é um cara interessado, entendeu? Aí ele fala, pô, Maurício, eu sou jogador raiz, o caramba. Eu falei, eu sei que é, mas eu adoro. A gente adora ver você treinar aqui. Outro dia ele treinou muito bem de novo, cara. Teve uma hora que eu falei, Dorival, posso te dar uma opinião? O Rames nunca vai ser transformado em um cara físico. Ele nunca foi um jogador físico, ele nunca vai ser um super atleta. Então não vai procurar no Rames uma intensidade. Esquece. Entendeu? Se for esse o caso, não vai acontecer, porque ele é um jogador, cara, que tem que ter, por exemplo, igual na Colômbia. Na Colômbia, o time prepara um jogo para ele. Ou seja, o cara põe 2 pontas que são velocíssimos, um que é do Liverpool e outro não sei, que joga pelo lado direito. São 2 pontas que jogam na Europa, são velozes, e um centroavante que tem uma troca com ele de posição, entendeu? O time de futebol nosso, não tem todos esses jogadores que precisam para ele jogar, entendeu? O técnico tem que desenvolver o que ele tem lá. Com a proximidade da Copa América, o São Paulo irá perder jogadores. Rafael, Arboleda, Ferrarese, Bobadilha e Rames Rodrigues. Esse que não vem sendo utilizado. Desde que chegou ao clube ano passado, o colombiano esteve em campo em 24 jogos e marcou 2 gols. Atuou por 1.086 minutos, o que dá pouco mais de 12 partidas completas. O clube vê o torneio de seleções como uma vitrine, mas o futuro é incerto. A gente falou de tudo, mas menos para onde que ele vai mesmo, porque ele não acho que não está definido para onde que ele vai, porque ele não falou nada para mim, né? Isso ele não falou nada para mim, para onde que ele vai e tudo, né? Então a gente não conversou em relação a isso, né? Para onde ele ir, né? Porque ele é jogador nosso, né? E então ele tá lá, o treinador, como todos os outros treinadores nós falamos, aqui quem escala, quem resolve é você. Aqui não tem, com todos eles, hein? O que é, Dedê? Não, Muricy, um beijo pra você. Um beijo. Um beijo. Muricy. André, um abraço também pra você, bom trabalho. Deixa eu falar uma parada, é o famoso... Isso aí na linguagem antigamente, lá em Diadema, lá no Campo do Ouro Verde, Leirão. O que vocês falavam? O famoso leão de treino. Famoso leão de treino. O Muricy não falou assim, pô, ele treinou bem de novo, né? Treinou... É o famoso leão de treino, filho. A verdade é essa. O Muricy, obviamente, com todo o conhecimento que ele tem, ele fala de 2 jogadores de velocidade pelos lados do campo, e aí o Rames tendo que alternar ali com o número 9, que é a referência, nesse caso é o Caleri, às vezes o André Silva, né? Mas, enfim, o Caleri é o titular. E nessa
troca, né, de posição dentro do campo, nessa dinâmica de posição dentro do campo, quem teria que dar lugar para o Rames Rodrigues? Na minha opinião, o Luciano, que é o que faz essa função de 9, às vezes, né, principalmente quando no segundo tempo, essa troca com o Caleri. Luciano não vai sair do time. O Luciano dá a dinâmica, o Luciano dá aquela energia que o torcedor gosta. O Rames Rodrigues é o famoso leão de treino. Estou traduzindo mais ou menos como se falou. E tem outro detalhe. Desde a chegada do Zubeldia, o São Paulo está fazendo os resultados. Ele ainda não perdeu no comando do São Paulo. É um treinador que rapidamente parece ter se adaptado ao elenco e está girando o elenco, não repete formações. Não dá para dizer que ele já tem um time cativo. Não, pelo contrário. Agora, o Rames, ele vai ter que convencer, porque ele já passou pelo Dorival, pelo Carpini, está no terceiro técnico do São Paulo e o problema com o Rames continua o mesmo. Então, ele é que vai ter que tomar a iniciativa. Agora, vai lá e joga bem pela Colômbia, os caras falam, nossa, a Colômbia faz tudo pelo Rames, ele arrebenta. Só que aqui ele vai ter que jogar talvez um pouco diferente, se adaptar também. E outra, não, agora é diferente de ter uma Copa América, então tem alguns jogos a mais e um tempo maior para estar com a seleção. Quando os últimos 2 amistosos, o Rames Rodrigues pela Colômbia jogou super bem. Só que no dia a dia, no São Paulo, a longo prazo, ele não consegue jogar, ele não consegue ter intensidade. E todo mundo fala a mesma coisa. Tem muita qualidade, joga muito e tal, mas a hora que ele tem a oportunidade de jogar e demonstrar essa qualidade toda, ele não consegue ter uma sequência. Agora, em contrapartida, tem calmaria no São Paulo. Há quanto tempo o tricolor paulista não conseguia um goleiro que deixasse a torcida tranquila, sem protestos, sem falhas gritantes? O Rafael, inclusive, foi recompensado, o Ederson se machucou lá na Inglaterra e ele foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa América e amistosos, e é um prêmio, um reconhecimento. O Dorival trabalhou com ele muito próximo e sabe das qualidades do goleiro São Paulino. Mérito primeiro do Rafael, né, pela confiança, pela dedicação, foco no que ele quer fazer dentro da profissão, né, que é ser atleta profissional. É o auge de qualquer jogador ser convocado para a seleção brasileira, disputar uma competição como vai acontecer com o Rafael também é maravilhoso e, obviamente, a gente tem que dar crédito para o Dorival, que deu essa oportunidade, deu confiança e o Rafael conseguiu retribuir dentro do campo com boas atuações. Uma informação positiva, para mim pelo menos, eu não sei o que o torcedor vai achar, mas uma informação e é informação séria para vocês. Seguinte, Zubeldia conversou com o Wellington nas últimas horas para entender qual que é o seu cenário, né, o que ele quer para os próximos passos da vida e da carreira dele, está convencendo aos pouquinhos ele a renovar. O staff dele conversou com o São Paulo no final de semana e houve um avanço significativo para a renovação contratual do Wellington. Ou seja, é uma reviravolta em um cenário que já parecia definido de saída. Quero ouvir um pouco do Chacon também, a apuração dele também em relação a esse caso, mas o Wellington, então, o que eu ouvi, Chacon, ainda tem chão, ainda não está nada certo, ainda não é uma coisa que, assim, está muito bem encaminhado, mas o São Paulo já vira um pouco a chave de otimismo para ficar com o Wellington e espera que nas próximas semanas seja definida a permanência dele, Chacon. São 2 pontos aí, né? Primeiro, o Wellington, ele é um jogador que pode não ser o craque na posição, né? Mas pela ausência de opções no mercado, na lateral esquerda, assim, que eu digo opções, assim, facilidade de encontrar substituto ou uma contratação na lateral esquerda, ele se torna muito importante para ficar, né? Então, eu acho que esse movimento que está sendo feito para a permanência do Wellington, ele é positivo, né? Desde que se adeque ao salário. A discrepância era muito grande. Um outro ponto era isso, a discrepância do que pedia o Wellington e do que o São Paulo estava oferecendo era muito grande. Estavam em 2 mundos diferentes. Então, se consegue trazer perto do que o São Paulo quer pagar e não ceder aos interesses do atleta apenas, eu acho que vale permanecer com o Wellington. É um jogador formado no São Paulo, o São Paulo fez um investimento desde sempre nele. É um jogador que eu acho que compromete pouco. Eu sei que a galera pega no pé dele, tem algumas coisas, mas eu acho que ele tem mais coisas negativas na parte ofensiva do que defensiva. Acho que defensivamente ele compromete pouquíssimo.
Então, assim, se chegar num coeficiente legal, num valor bacana, que não, sabe, não fique tão caro para o São Paulo, acho que é válida a permanência dele, né? Mas, ainda assim, tem que ir atrás de um outro lateral esquerdo. Não só para se prevenir de coisas como essa, de situações como essa, mas também para gerar competitividade no elenco, para fazer o Wellington se coçar, para fazer o Patrick querer jogar e apresentar bom futebol no treino, e para o que chegar, sabe, agitar a casa positivamente. Então, tomara que fique, e o São Paulo precisa ainda assim ir no mercado. E só para a gente encerrar esse assunto, Chacon, já vou passar a bola para o Ilcinho também para ele comentar, e claro, a gente vai comentar da outra possibilidade de lateral esquerdo para chegar no São Paulo. O Wellington, então, antes, né, o Chaco apontou muito bem, era uma diferença em valores muito discrepante, seria quase que um 8,80, hoje está, digamos que um 20,40. O São Paulo aumenta um pouquinho, ele cede um pouquinho, fica mais viável, né, Chacon? Era tipo uma diferença de mais 400 mil reais. Mais de 400 mil reais de diferença. Sim, só para falar o básico. Não é que é 400 mil reais o que ele quer, ou que o São Paulo quer pagar. Não, a diferença é maior do que 400 mil reais, do que o Wellington queria, do que o São Paulo, no máximo, poderia imaginar a pagar. Então, tem uma longa trilha entre um e outro. E só um outro detalhe que é muito importante a gente falar também, Chacon, é que assim, hoje o Wellington não é um cara que tem muito mercado na Europa em bons mercados. Então, para ele, ficaria mais provável a saída para um mercado brasileiro mesmo, um internacional, por exemplo, que é um clube que estava querendo ele, ou outros clubes. O papo do Zubeldia vai nessa linha de, vale a pena sair para um clube brasileiro, por exemplo, você está vendo que aqui você vai ser utilizado, te dou essa confiança, elogio o seu trabalho. Então é muito mais nessa linha, e acho que dentro desse cenário todo, a permanência hoje é o cenário mais provável, reviravolta grande aí, e o Wellington, então, tende a permanecer no São Paulo e a renovar o seu contrato.